Então, como anunciado, a nossa ideia hoje é tratar esse tema da mediocridade espiritual como sendo o inimigo principal do católico praticante. A ideia do tema surgiu entre os que estavam presentes aqui na semana passada, que a temática foi a ignorância como principal inimigo do cristianismo. A gente conversava aqui depois da reunião e via essa ideia também, né? E os católicos, né? Que já sabem, né, em princípio, qual é o caminho, né? Então, a gente pensou um pouco isso, né? Da mediocridade espiritual como sendo o principal inimigo, né? E também porque, de fato, a gente pode ter ainda, querendo seguir a fé, podemos ter uma certa ignorância, né, do ponto de vista intelectual, e eventualmente até uma falta, uma certa ineficiência também na busca para viver o que a nossa fé nos propõe. Então, a ideia é pensar um pouquinho como a gente conseguir, dentro da nossa própria fé, avançar, né, rumo à santidade. E aí pensei, listei seis coisas, seis temas, né, 6 tópicos, que poderiam ser como que 6 pontos para a gente poder refletir e talvez dar um salto, e que podem potencializar um salto, eventualmente, na nossa vida espiritual. Então, eu colocava como primeiro ponto aqui, né, assim, de causas da estagnação da vida espiritual de pessoas que vivem hábitos cristãos. Primeiro, horizonte raso, ter metas baixas, contrárias ao mandado por Cristo. É interessante notar que nosso Senhor, de fato, ele coloca metas muito altas para a gente. Eu colocava no segundo slide que mandei depois, anúnciozinho da palestra, né, lembrado a chamada à santidade, que é algo muito elevado. Uma ocasião, dizia uma vez uma pessoa, a sacerdote falava, olha, então somos chamados à santidade. Mas imagina, padre, eu santo, imagina. Que isso, padre? Eu não tenho condições, nem capacidade. Ah, é? Então Deus é mentiroso, né? E trapaceiro. Que Deus chamou todo mundo para ser santo e você acha que você não. Então eu brincava, né? Você é orgulhoso, né? A não querer, ao se excluir dessa chamada, dizendo que não tem condições, você está dizendo que Deus mentiu. Se Deus fala, seja perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Está no Evangelho que Deus fala para a gente. Né? Então a ideia aqui é que essa meta da santidade, portanto, é para todos nós. E ele se fará acessível porque é a graça divina que vai trabalhar na nossa alma. E realmente é a chamada para todos nós, né? Hoje, 17 de maio, eu lembrava que os amigos que estão aqui presentes, que exatamente hoje, por coincidência, providência, faz 29 anos que houve a beatificação de São José Maria Escrivá. Então, na cidade de Roma, Papa São João Paulo II beatificou São José Maria Escrivá. À época eu tinha 17 anos, tive a oportunidade de estar presente nesse evento. Realmente foi algo maravilhoso, né? São 300 mil pessoas na Praça de São Pedro. E ali o Papa lembrava a mensagem de São José Maria, né? Que era essa, né? De que todos os caminhos da terra, nobres, todos os trabalhos humanos, né? Que não são ofensa a Deus, ao contrário, são um caminho preferencial para chegar até Ele, para identificação com Cristo. E se lembrava ali também, o Papa falava disso também, né? Como que São José Maria, de certa forma, Deus se valeu dele para, na igreja, relembrar essa verdade, que é tão antigo quanto o Evangelho. Então, a igreja cristã vivia essa atmosfera, buscar a santidade a sério a partir das suas ocupações cotidianas, a partir do seu dia a dia. Pois bem, então a chamada universal de santidade está também na Igreja Católica, isso como um tema central para os leigos. Né? Então, está lá no Vaticano II também. E aí a gente poderia pensar o seguinte, eu tenho consciência clara e busco viver nessa perspectiva da chamada santidade. Né? Porque às vezes o católico, ele se confunde eventualmente, quando está buscando fazer, né, o bem, né, e pode limitar-se a ser uma pessoa boazinha, né, bonzinho. Eu falo para esse bonzinho, num tom, lamentavelmente, um pouco da linha do medíocre. Né? Ah, eu não faço mal a ninguém. Eu não traio minha esposa. Eu não bato no meu filho. E vai uma série de condutas na linha negativa. Eu não, eu não, eu não, eu não. Só que a chamada universal à santidade é para fazer a perspectiva que ele se coloca no Evangelho, lembrando, já estava no Eclesiásticos, que é para amar, é positivo, com todo o coração, toda a mente, toda a força, todo o empenho, todo. A meta é alta. Se é todo, o que sobra disso? Então, para cada um de nós também, lembrar que a chamada de Deus para cada um de nós, o sonho de Deus para cada um de nós, quando Deus nos criou, Ele teve um sonho. Ele nos criou a partir desse sonho. Então, no sonho dele, dizia em outras ocasiões, né, é São Gabriel T, é São
Flávio Costa, São Gustavo Melo, São Expedito, São Fleury, São Bruno, né? Todos esses aí não são na frente. Esse é o sonho de Deus para nós. Né? Exatamente a nossa vida, qual é a nossa trajetória? É deixar que a graça de Deus atue na nossa alma, tirar os impedimentos que nós mesmos criamos para que possa acontecer esse sonho, possa se realizar, de certa forma. Então, a gente pode ter, sem querer, horizonte baixo, horizonte raso. Outra expressão também que eu vi uma ocasião, eu achei muito bacana, e para acabar se confundindo também, era o seguinte: era a mãe que tem um filho que é aviador, portanto, o homem que pilotava avião, e ela preocupadíssima com o filho, meu filho, por favor, quando você voar, voe baixo e em pouca velocidade, sim. Mal sabe ela que se ele voa baixo, em pouca velocidade, ele cai e se estatela. Né? Ele vai realmente morrer. E assim é um cristão. Mas a nossa meta, né, se um pai vê o filho que começa a querer ir à missa mais vezes, né, se envolver em mais atividades, ajudar o próximo, ah, meu filho, não faça isso não, tá bom, que exagero, tá ficando fanático, fundamentalista. Não, a pessoa não quer amar, né, puxar mais, né, nesse contexto. Né? Pois bem, agora cada nós tem que examinar isso, se às vezes pode acontecer comigo de meu horizonte está baixo. Eu posso, sem querer, com toda boa vontade, reduzir meu ideal. Então, a chamada é santidade, a chamada é grande mesmo. Então, é para transcender, para sair de si. Né? A questão da transcendência leva a sair de si. Então, a meta de Deus também foi para isso, saia de si. Saia de si. Então, não basta ser bonzinho, né? É para ser realmente santo. E às vezes a gente é bonzinho porque fica bem na foto. Ah, não vou exagerar, não, eu vou chamar atenção se eu fizer isso aqui. Não, as pessoas já estão satisfeitas com o que eu faço. O pároco já está satisfeito, a minha esposa. Não. É que o teu olhar tem que ser, né, a tua pesquisa é olhar para o céu, olhar para Deus. O que Deus quer de você? Aquele sonho da santidade que eu falava, né? Essa é a nossa meta. Então, a primeira ideia, o que pode fazer um católico estagnar, é ele trabalhar num ponto de insuficiência, julgando que é suficiente. Meu amigo, a meta é a santidade. Vou dizer que a busca da santidade, pensando agora no exemplo da física, não é manter a velocidade, é manter a aceleração. Se eu mantenho a aceleração constante, a velocidade sempre cresce. Os santos, eles vão, à medida que passa o tempo, né, ficando mais próximos de Cristo, e cada vez mais. Santo Agostinho fala, se paras, retrocedes, não sobes. Então, a aceleração é constante. Vê se eu não coloquei na minha cabeça, não, que já estou vivendo bem, isso aqui está bom. Né? Ah, já está bem isso aqui, que eu já faço. Eu já pago o dízimo, eu já rezo tantas vezes na semana, sou muito bom. Eu ia falar do fariseu, né? Falar um pouquinho do fariseu. Pois bem, o segundo tópico que eu colocava para a gente refletir, primeiro é esse, horizonte baixo. Vamos lembrar que a nossa meta é a santidade, é chamada coisa grande, algo maior, algo maravilhoso. E o céu está empenhado que isso aconteça na minha vida. Segundo ponto, é imaginar a suficiência, comparar-se com a massa e não com Cristo. Eu antecipei um pouquinho, mas é o fariseu publicano. O fariseu fala, né? Ah, de certa forma, eu pago o dízimo, eu faço tantas coisas, e se compara com a massa. A nossa meta, o nosso padrão, a nossa comparação não é a massa, é Cristo. Então, é um padrão equivocado. Há um livro da editora Quadrante que fala sobre as omissões, que é muito bom esse livro. Ele fala, ó, quando eu vou pensar nas omissões, novamente, não olhe para a massa, olhe para Cristo. Cristo estivesse na tua posição, o que ele estaria fazendo? O que ele teria feito no dia de hoje, 17 de maio de 2021? Na tua posição, na tua circunstância. Pois bem, a diferença entre o que ele teria feito e o que você fez é igual às tuas omissões. É um padrão maior, né? Mas por que eu falo isso? Porque às vezes a gente pode, sem querer, julgar que o nosso mundo é muito bom. Ou até quase que a gente é quase que uma vítima. Nossa, eu sou uma pessoa... Então eu chego em casa cansado, vai dar atenção para os filhos. Não, mas eu preciso mais descansar, eu sou aqui. Olha, o que Cristo faria na tua pele? Essa é a referência do amor. É a matriz que o está falando, preciso amar até doer. Então, o meu padrão não pode ser a massa. A gente faz isso, a gente se compara com uma massa, às vezes. Você tem que comparar com Cristo. Então, portanto, logo, nessa comparação com Cristo, é óbvio que o que eu faço é insuficiente. Veja, mas não é para entristecer-nos, não. Provavelmente, eu vou falar, a pessoa ficar depressiva, né? É para saber que Cristo está interessado que eu faça mais, vai se empenhar que eu faça mais. Né? Tem essa preocupação e se ocupa de nós também, com a sua graça. A terceira ideia que eu comentava aqui, né, é essa autocomplacência também. Então, veja, antes eu falava, comparando com a massa. Ah, eu não sou tão mal, não.
Olha o que os outros fazem, eu não faço isso. Imagina, eu estou muito melhor que os outros. Já no terceiro ponto aqui, a própria pessoa julga, eu sou muito bom, o que eu já faço, está bem demais. Eu era tão ruim, eu estou tão melhor hoje em dia, como se estacionasse. Ah, já deu, né? Estou bem aqui. Então ela está confinando-se em si mesma. Que santo faria isso? Cristo não fala assim, quem é esse meu discípulo, negue-se a si mesmo até ficar bem, aí pode parar. Pois tome a sua cruz, até alcançar certo status, aí pode parar. Pois me segue, até ficar confortável. Não, não tem esses anteparos aí. Quando Cristo fala, quem quiser se negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. São três ações que não se interrompem. Portanto, a gente vai percorrê-las a vida inteira. Ainda que eu faça algo de bom, se eu fiz porque Deus fez em mim, a partir de mim. Mas a chamada é para ir muito além disso. E detalhe, é que eu tenho potencial para isso. A gente não pode esquecer nunca disso. Falar, a chamada à santidade, quando o céu nos colocou com essa missão, a santidade, Deus preparou todo o cenário da nossa vida com todas as graças necessárias para chegar lá. Portanto, para eu me negar, para eu tomar a cruz, para eu segui-lo, eu tenho a ajuda do céu o tempo inteiro. Né? E o céu pode ter máxima felicidade nesse contexto. Então, a gente às vezes funciona de modo muito solitário, como se fosse só eu, só as minhas forças, eu e as minhas circunstâncias. É que as suas circunstâncias são muito mais do que você imagina, nesse sentido, né? Sobrenatural. É muito maior. Então tem que lembrar isso, senão a gente pode, sem querer, estancar na certa mediocridade, porque de fato a gente faz coisas boas, porque de fato a gente já superou vários defeitos. Então a gente pode acabar por uma autocomplacência, que é comprazer-se naquilo que já se faz. Né? Então, por exemplo, autocomplacência. Escrevi um artigo para o jornal. Fico lendo e relendo várias vezes. Para que vaidade, autocomplacência? Acha que está muito bom o que eu fiz. Uma autoadmiração, um auto-apaixonamento por si próprio equivocado, hein? Porque nós temos o dever de nos amarmos. Parece que não se ama, não consegue amar o próximo e amar a Deus. Porque ele falou, amar o próximo como a si mesmo. Aqui, amar a si mesmo é exatamente colocar-se nesse padrão de exigência de crescimento. Quando eu não me dou esse padrão de exigência de crescimento, eu não me amo, eu me odeio. Eu me odeio. Estou matando o melhor de mim. Portanto, é quase que um eclipse da inteligência. É burrice. O orgulhoso, o preguiçoso, o vaidoso, o sensual. Quando a gente comete qualquer pecado, a gente não se ama, a gente se odeia. O mais curioso é isso, a gente se odeia. É uma paga instantânea de um prazer circunstancial em troca daquilo que mais vale na nossa vida. Bom, também aqui a gente pode pensar, né, nessa ideia, depois um quarto ponto, a tibieza. Então veja, enquanto no terceiro caso que eu falava é autocomplacência, que eu faço uma coisa boa, está satisfeito, o tíbio é o contrário. Não é que ele faz aquilo que é bom, ele quer evitar o pior, evitar o pecado mortal, e reduz a vida espiritual a esse horizonte. Evitar o pecado mortal. E ele que nosso senhor vai falar, a ideia do tíbio, do que ele que tem, né? O Leão lembra que é a ideia da filáusia. O Padre Paulo Ricardo fala tão bem. Mas é isso, quer dizer, o tíbio é aquele, né, que no Apocalipse Deus vomitará. Porque como ele não comete pecado mortal, entre aspas, ele acha que ele é bom, estaciona ali. Né? É um pouquinho diferente do anterior que eu dizia, porque esse aqui, o tíbio, principalmente é matéria espiritual. O outro pode ter uma certa autocomplacência em qualquer momento da vida dele. Já o tíbio não, espiritualmente ele acha que tá bem, vamos exagerar, né? Já deu, né? Que tá bom, tá muito bem. Então, é uma pessoa, né, que a gente pode pegar aqui uma imagem, vamos pegar um tíbio simpático do Evangelho, o jovem rico. Por que um tíbio simpático? Porque esse homem diz, e parece com sinceridade, no entendimento dele, que ele vive todos os mandamentos. Fala, mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Fala, né, vive os mandamentos. Bom, eu já observo desde a minha infância. O que mais? O que mais? Ele só vai falar, quer realmente ser perfeito? Quer buscar a santidade? É Cristo vai em cima, né? Vende o que tens, dá aos pobres, e depois vem e me segue. Interessante, o Senhor o convoca como apóstolo nessa hora. Me siga. Lembra que é uma passagem no Evangelho, quando Cristo cura aquele homem, o endemoniado de Gerasa, que o demônio pede para ir para os porcos, né? E aí os porcos se lançam na água. Eu falei, quero eu te seguirei. Não, você fica aqui. Dá testemunho aqui. Ou seja, Nosso Senhor chamou o jovem rico, portanto, como apóstolo.
É diferente, né? E aí, claro, e o jovem rico vai embora triste, a narrativa. Então, assim, a tibieza, ela leva a tristeza, leva a recusar trabalhar algo a mais para seguir a Cristo, a dimensão espiritual. Né? Então, é isso, né? Muito tempo atrás, eu falava com um amigo, eu achei interessante, assim, o que ele contava, né? Porque era assim, eu fui muito tempo atrás. No Opus Dei, naturalmente, a ideia era das pessoas a buscarem, cada um, né, na sua circunstância, a ver a santidade, a buscar a santidade, que é a vocação de todo católico, todo batizado, todo filho de Deus tem que buscar a santidade, sem escapatória. E na obra, de certa forma, se ajuda as pessoas a identificarem seus defeitos, a lutarem, a ter um modo metódico de buscar a santidade. Eles não falou, olha, eu vou parar de frequentar o Opus Dei. Mas por quê? É muito difícil da santidade. Não, mas veja, é para todo batizado. Não. Parou mesmo, né? Mas é que também era batizado. Falei, você está encurralado, você não tem jeito. Brincava com ele, né? Mas ainda que olhar do lado positivo, que é uma coisa boa, tudo isso. Porque, olha, é encontrar, amar a si mesmo, é colocar-se em circunstâncias de exigência para o melhor de si, que está na identificação com Cristo. Então, o jovem rico, coitado, foi embora triste. E o quinto ponto que eu colocava também, para a gente refletir, né? Era essa vontade fraca, que é, a pessoa não avança porque faltam virtudes. É o medo de se dar mais, né? Colocava aqui essa ideia também. E aqui pensava, no caso, para a aula dos talentos, né? Nós recebemos de Deus vários talentos, várias capacidades, várias potencialidades. Recebemos tempo para fazer render. A velha história, né? Um deu um talento para um, 2 para outro, 3 para outro, ou 5, dependendo da passagem. E aquele que recebeu mais, dobrou. O segundo também. Já o terceiro, que recebeu um só, Senhor, como sei, que é um homem exigente, como sei, né? Que plantas que colhe onde não plantaste, etc. Com medo, eu fui lá e enterrei o teu talento. Olha, é Deus nos contando essa história para a gente tirar consequências. Cristo cria essa narrativa. Aí a gente pensar, né? E aí, porque Cristo fala, né? Na parábola que ele conta, servo mau e preguiçoso. Quem te disse que eu faço isso? E se eu fizesse isso? Porque pelo menos eu colocaste o talento no banco para fazê-lo render. Ele já fala do banco, né? Fala dos juros, para render juros. Mas é interessante notar isso, quer dizer, mau e preguiçoso, são dois qualificativos. Tá? Então, o mal é o oposto do bom. Não trabalhou, não quis fazer render. Então, às vezes, a gente pode também não querer trabalhar, não fazer render o quê? Qual é o talento do tempo e da chamada da santidade, que demanda virtude. É interessante porque se fosse fazer uma narrativa ou uma apresentação para uma pessoa sem fé, eu poderia trazer isso em outros termos. Né? A gente tem tempo, tem possibilidade, né, para amar a si próprio, desenvolver as virtudes humanas, e para ser plenamente livre. O que é liberdade? Capacidade de se autodeterminar ao bem. Ora, sempre que eu faço algo que não me leva ao bem, eu não consumi a liberdade. O que me ajuda a ser livre, a fazer aquilo e realmente me comprometer com aquilo que me leva ao melhor de mim? Essa capacidade de me autodeterminar. Portanto, as virtudes. Toda virtude é uma conduta orientada a valor. Portanto, é um comportamento deliberado e feito, prática, feito realidade, por um bem concreto. Ao fazer por um bem, aquele bem se incorpora à minha alma, ao meu espírito, ao meu ser. Então, eu fico uma pessoa mais valiosa, mais virtuosa. Tá? Então, a virtude é a conduta, né, habitual, orientada a valor. Né? Então, claro, agora para eu poder orientar o valor, eu tenho que o quê? Recusar o antivalor, saber negar outras coisas. E toda virtude, portanto, é um valor concreto que agrega, né, a minha conduta e me faz, portanto, interagir melhor com o mundo. Sinceridade, humildade, né? A amizade enquanto virtude também, alegria, né? Honestidade. Há um valor em cada uma dessas condutas que orienta meu comportamento livremente. Então, quanto mais virtudes eu tenho, mais eu posso me autodeterminar, porque eu estou treinado na autodeterminação do bem, que é cada virtude. Então, muitas vezes, para eu poder sustentar certos compromissos de amor, de longo prazo, e por muito tempo, se eu não tiver as virtudes, é muito difícil.
Então, muita gente fracassa nos seus compromissos mais sérios, até no casamento, felizmente, que falta virtude. Portanto, se eu quero realmente ser autenticamente livre, cultive as virtudes. Né? Então, você vai conseguir dar sustentação para o bem ao qual você se autodeterminou. E tem bens que a gente quer, de certa forma, preparar-se para ser fiel ao longo da vida, e eu preciso, portanto, de mais virtudes. Então, não adianta eu confiar só no que eu gosto, mas eu gosto tanto dela. Porque o gosto sozinho não sustenta compromissos ao longo do tempo. Porque, às vezes, pode haver desgostos durante esse tempo, e, portanto, se eu não tiver uma base sólida de virtude, de hábito, de autodeterminação, eu posso mais facilmente quebrar diante da dor e do sofrimento. Bom, então, fazer render, né? Mal e preguiçoso. O que é a preguiça? A preguiça é a fuga do esforço necessário para fazer o que se deve. Devo fazer alguma coisa? Ah, não, mas eu faço sem esforço, então não quero não. Eu fujo. Preciso fazer minha agenda no dia aqui. Ah, não, mas se eu fizer agenda, minha conta vai ficar cobrando, então eu não faço agenda. Ah, fiz a agenda, mas tal tarefa aqui é mais pesada, eu preciso descansar. Dá um esforço manter o que... Não, faça. Se você comprometeu na sua agenda, você colocou uma hierarquia de bens fora da condição, da pressão, do capricho. Então, viva. Então, por isso que amar a si próprio, amar o que você já decidiu. Valorizar a si mesmo é viver aquilo que se comprometeu. Pois bem, às vezes um católico vai ficar medíocre por isso, porque ele tem vontade fraca, ele tem medo de dar mais, ele foge do esforço. Ele tem que ter a lógica, o Victor Frankl, psiquiatra judeu, falava, né? O homem não se realiza, não é feliz sem a transcendência, sem sair de si. Então, nossa meta, além de mim. Além de mim. Porque o sonho de Deus, pode ter certeza que é mais do que você é hoje. Então, lance-se para além. Aquilo que é bom, se lance para além. Exija-se no bem. E você vai acertar. Agora, naturalmente, esse esforço também, claro, nós podemos até desejar e nos lançarmos, mas não garante de imediato o sucesso que se quereria. Então, faz parte do fracasso da vida também, altos e baixos também, né? Assim acontece. Eu gosto de comentar, claro, com toda a piedade, né? Jesus Cristo fracassou também. A gente já vai falar um pouquinho do fracasso de Jesus Cristo, algumas coisas concretas. A gente vai entender o que eu quero dizer com isso. Bom, mas muito bem. Então tem que sair desse clima, né? Essas coisinhas, né? Por exemplo, o sexto ponto que eu falava aqui, vida medíocre para um católico. Nós somos católicos apostólicos romanos. Se eu sou apostólico, eu vivo a realidade do apostolado. Outro dia eu falava, uma pessoa, achei muito legal isso. Alguém dizia, não sei se está aqui na palestra, que estava lendo os Atos dos Apóstolos, estava encantado. E aí alguém lhe fez dizer, alguém disse para ele, pois é, sabe o que ele dizia a página 2570 dos Atos dos Apóstolos? 2570? Tem essa página? Tem. Diz que hoje fulano leu Atos dos Apóstolos e se encantou. Nós hoje continuamos essa história. Os Atos dos Apóstolos são as ações dos apóstolos depois de Cristo. O que a gente é hoje, se não exatamente isso? Né? Então, ou seja, os apóstolos, o que eles faziam? Qual a missão que Cristo nos deu? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ide por todo mundo. Lembra lá, todo coração, toda alma, toda mente, todo espírito. Cristo não deixa por menos. Ide a todo mundo. Que é o todo mundo que você pode ir. Familiares, colegas, vizinhos. Na obra se ensina muito que o modo de ir qualquer, pela amizade, confidência, modo simples. Né? Relações ordinárias, corriqueiras, não precisa colocar um cartaz, se alguém se sente chamado a fazer, pode fazer também. Mas, de regra, quem está próximo. Mas, ide, ação, deliberação. Né? Então, a conduta realmente como Cristo. Cristo ia atrás das pessoas. E Cristo não ficava só de exemplo. Cristo falava, se expressava, arriscava e até fracassava. O que eu falava aqui nesse caso, né? O Judas, um jovem rico, Pilatos. Por que eu falo assim, né, nesse contexto? Porque Nosso Senhor talvez queira ter passado por essas situações e ficasse tranquilo. Faz parte também. Quem vai fazer o bem para o próximo? Você propõe, você não impõe. A liberdade do outro é dele perante Deus.
que vai gerar um resultado depois. Mas cabe-nos, enquanto tais, aproximar. Se ele vai alimentar a madeira ou não, é a questão dele. É liberdade. Mas a gente expõe, apresenta. Então é curioso, né? Porque muita gente pode passar muito tempo e por N razões sem fundamento, a gente acaba não aproximando quem a gente poderia aproximar de Deus. Fica na mediocridade espiritual, porque é um católico enrustido, porque não é apostólico. E olha que interessante. Vamos pensar o seguinte. Quais são os mandamentos que Cristo nos deu de amor? Olha a progressão. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o próximo igualmente a mim. Tá? Segundo, amar os vossos inimigos. Está no Evangelho. Né? Terceiro, amai como eu vos amei. Dá vida, se expõe, fala, aproxima, da forma que a pessoa possa entender. Coloca-se em condições que ela possa interagir com a samaritana, com a mulher adúltera, com o Zaqueu, com Nicodemos, com São Pedro, com Filipe, com Tomé, com Zé Emaús. Para cada um, Cristo tem uma atitude concreta diferente. Não é a mesma coisa. Ele se ajusta, se adapta, pensando em outra pessoa. Então, o católico que não busca aproximar as pessoas e olha o modo como elas estão para poder colocar-se em condições que elas possam mais facilmente compreender, é um medíocre na sua vocação. E não cumpre o mandamento de Cristo, de por todo mundo. E não ama com todo o coração, com toda a mente. Amar com toda a mente é pensar nas pessoas. Pensar na situação delas em concreto. Eu penso mesmo. Eu dedico tempo para pensar no meu time de futebol, tempo para pensar nas coisas que eu gosto de fazer, nos meus filhos, fundamental, tem que fazê-lo também. E tempo para pensar em outras pessoas próximas de mim. O que eu posso aportar mais para a vida? Que possa ser Cristo que passa na vida delas. São José Maria falava que o apostolado é transbordar de vida interior. E que apostolado é a manifestação clara, exata e necessária da vida interior. Meu amigo, se o meu coração se com o coração de Cristo, ele vai bombar como de Cristo, vai buscar as almas como Cristo. Se não busca, desconfia que você está numa luta da mediocridade espiritual. Achando que já faz muito, porque vai à missa, porque reza o texto. Porque não sai contra as mulheres, porque é fiel. Aí se compara. Ah, voltamos aos tópicos anteriores. Se a gente notar, a pessoa que para com os outros nunca vai chegar nesse sexto. Né? Então ele acha que o ideal é mais baixo. Não, baixo tem uma vida moral boa, tudo bem. Não faço mal a ninguém. É para fazer o bem. É para sair da situação concreta. Você se encontra, né? Isso custa, claro que custa. Isso cansa, claro que cansa. E aí vem a palavra do bom samaritano. E é normalmente Deus falando, Cristo falando. Quem é o próximo? E como é que eu devo amar na prática concreta? Então, na palavra a gente conhece Cristo narrando. Né? Um homem para, vê um outro caído no chão, foi acometido por assaltantes, ferido, portanto, para o seu programa. Muda o seu horário. Vai atrasar o seu compromisso. Antes dele passou um sacerdote e passou um levita. Cristo está contando a história. Nenhum dos dois parou. E vem um samaritano que é mal visto pelos outros, cura a ferida daquele homem, passa, unta as feridas com azeite, com vinho, coloca na sua montaria, leva até a estalagem, gasta dinheiro dele, gasta tempo dele, corre riscos. Atrasa o programa dele, vai ser xingado, onde ele vai atrasar depois, o que seja, para ajudar o próximo. E faz isso. Ainda fala, o salário dele, está aqui o dinheiro, quando eu voltar, o que faltar, eu te darei o que faltar. E a gente, às vezes, está nem aí. Olha, eu falo não só nesse ponto, em relação à questão material, tá? Mas falando da ajuda espiritual, que é o que mais falta hoje. Para quem está mais próximo nosso, às vezes o que falta é a pessoa entender a fé, entender a virtude, entender a amor de Cristo. E eu que sei muita coisa ou pouca, o que seja, tanto faz, para quem não sabe nada, está do nosso lado, o que eu sei é muito. E não compartilho. Uma muquirana. Não entrega por vergonha, por medo, por preguiça. Só os tempo para si. Respeito humano. É um desrespeito divino, se posso pensar, né? Porque tem vergonha de Deus. Ou seja, e aí? Para que essa vergonha vai servir para quê na tua vida? Vai entrar com ela onde depois? Mas a gente tem isso.
Então, claro, então, não, mas eu já faço muito, eu sou casado, eu tenho meus filhos, eu dou um exemplo. Cristo falou, ensinou, falou, ide por todo mundo, ele falou, ficai dando exemplo em todo lugar. Não é isso. E se tivesse católico lá atrás só ficar dando exemplo, só isso, a gente não estaria aqui hoje. Não existiriam mártires, porque querem só dar exemplo. Eu digo assim, é diferente. Né? Então, esse sexto ponto, né? Olha, amar como Deus nos amou, como Deus ama. Essa é a missão. Então, pede esse comprometimento de ação mesmo na nossa vida. Né? Normalmente, e às vezes, veja, o que acontece? Às vezes pode ser isso que vai, talvez, né, de certa forma, para alguns ou para outros, é o que vai levar, inclusive, essa preocupação pelo próximo, a pessoa a crescer espiritualmente. A crescer espiritualmente. Porque, no fundo, quando a gente faz isso, a gente se coloca a amar o próximo, né, é como que a graça de Deus atua na nossa alma, de modo especial. Né? E deixa Cristo passar. Então, ou seja, esses 5 tópicos que eu falava antes, esse sexto agora, no fundo, por uma razão ou por outra, podem ser, de certa forma, o que talvez possa, eventualmente, na nossa vida pessoal, dar uma travada em que possa ir além disso, que possa ser mais Cristo. Né? Então, a gente falava, né, desde o começo, metas baixas, isso não é cristão. Né? Eu falava também aquela ideia da autocomplacência, também não é cristão. A tibieza, isso também não é do cristão. A gente falava depois, né, essa falta, esse medo ao sacrifício não é cristão. Né? Cristo assume até a questão da cruz, né? Vai até a cruz, e coloca lá, para nos estimular, mostrar que a partir da cruz, quando a coisa boa vem. Então tem que se lançar. Pessoas por aí fazem, para nossa vergonha, muitas vezes, muito mais pelas suas metas, às vezes equivocadas, seus ideais, às vezes menores, do que um católico. E aí, quando eu falava essa ideia, nós não estamos sozinhos. O que é importante entender também? Eu coloquei um tópico como solução, o céu quer a nossa felicidade máxima. Quando eu falo céu, claro, eu falo em Deus, mas eu falo em toda a igreja chamada triunfante. Todos que já passaram por aqui, nossos irmãos batizados, já estão no céu e estão interessados em nos ajudar também. A começar por Nossa Senhora. Eu uso esse recurso no dia a dia. Agora, se eu uso, o que é também interessante a gente pensar? Muita gente pode olhar mais Nossa Senhora, minha senhorinha, minha mãezinha, com carinho. Pô, mas essa mulher é uma potência espiritual, é uma santa que entregou a vida inteira pelo próximo, está tão independente dos homens. Tentei que imitar a Maria, não só ter a devoção a ela, mas imitar a conduta dela. E pedir ajuda dela para que as virtudes que ela tem eu possa vivê-las também por amor a Deus. Porque às vezes, com o nosso imaginário, a gente coloca um santinho e põe uma figura pequena. Desculpa, aquele santo é muito maior, meu amigo. E a tua perspectiva de estar no céu, que você também cresça, seja muito maior em conduta, em comportamento. A gente acaba, às vezes, reduzindo a imagem do santo, aquela imagem pequena. É muito maior do que isso. A conduta dele que inspira a gente tem que imitar essa conduta dele também. Além de pedir coisas concretas. Né? Depois, a igreja militante, somos nós. Né? Tem gente no mundo inteiro por aí dando sangue, sofrendo pela fé. Ou se empenhando, buscando muito mais que a gente. E a gente sabe que a igreja católica nos ensina que há um conceito chamado comunhão dos santos. É uma imensa conta corrente comum a todos nós. Quando eu me esforço para crescer, eu alimento essa conta corrente, alguém pode por aí receber esses bens, esses valores espirituais. Quando eu, ao contrário, não faço o que deveria, eu estou sugando, estou tirando dessa conta corrente. Comunhão dos santos. Então, olha, a igreja é militante. Muitos irmãos nossos rezam por nós, eles nem nos conhecem, mas rezam. E são graças para a gente. Isso é real. Então, do céu, militante. E a igreja chamada purgante também, que está no purgatório. Portanto, tem o céu garantido. Né? Eles não podem conseguir de imediato para a gente alguma graça específica, mas eu rezo por eles, assim que entram no céu, aí sim passam a poder interceder de modo especial. Então, lembrar também, e tem o céu garantido, está na nossa frente. A gente aqui não tem. Quem está no purgatório já tem o céu garantido, a gente aqui não tem. Né? Então, pedindo mesmo isso daí. Contar, e claro, quem já passou, então tem esse empenho, o céu está empenhado. E é por isso que a postura concreta de um católico, para não cair na mediocridade espiritual, é lembrar disso, esse comprometimento com seus irmãos católicos em todo o tempo, toda a história, passado, presente e futuro.
Igreja militante, triunfante, igreja chamada padecente, ou purgante. E além disso, se realmente eu quero crescer espiritualmente, por exemplo, os sacramentos, Deus me dá para me ajudar, eu entendo o céu na minha vida, o sacramento. Como eu uso os sacramentos na minha vida? Eu cresço no uso deles. Eu paro para se conversa toda semana, mas eu não preciso. Claro, enquanto a técnica fala, pelo mínimo, pecado mortal. Agora, peraí, pessoal, já há muito tempo, desde o começo do século XX, né, outro Papa, acho que o Papa, não era Pio X, o Papa Bento XV, já falou uma carta sobre a confissão frequente. Há um livro de Benedict Baur, que fala, né, como ver bem a confissão frequente. Ele é de 1923, o livro. Quem vai com confissão frequente? Semanal. Eu não vou gerar aqui um... Mas, ou seja, é bom quem quer buscar a santidade, amar a Deus, semanalmente pode se confessar. São José Maria falava que às vezes confessava mais de uma vez por semana. Essa sensibilidade. E sem querer, não, me confesso uma vez por mês. Eu posso, sem querer, com toda a intenção, cair na mediocridade. Essa minha sensação de falta de necessidade da confissão pode ser indicativo de que talvez me falte mais profundidade, comprometimento com a santidade e mais outras coisas. A gente tem que pensar um pouco nesse contexto, né? E a missa? Eu vou missa todo domingo. Meu Deus! Se a missa vem a ponto da graça a minha alma, se eu me contento com a missa só aos domingos, meu amigo, é muito provável que eu esteja na mediocridade espiritual. Mas já é suficiente, eu faço o mínimo necessário. E às vezes eu acho que está muito bem, porque o outro, ela vai ter comparação com a massa. Aí não falta a missa, pelo menos. Aí o pai fala, não, mas eu já tenho comida em casa, tá bom. Já paga a escola do filho, tá bom. Que isso? A gente não padrão com ele mínimo, com a esposa. Não, já estudou, um valor, não sei o quê, nas relações de escola. Você está reclamando do quê? Não faz sentido. O amor sobrepuja a justiça, muito além dela. E amor de santidade, todo o coração, toda a alma, toda a mente, está muito além disso. Então, vale a pena pensar, como é que eu vivo os sacramentos? E posso ter uma temperatura da minha mediocridade espiritual ou da minha grandeza de alma, a partir daí também. Né? Depois, se Deus me acompanha, a relação com Deus habitual. Né? Então, novamente, sem querer, eu faço o necessário. Então, eu não tenho relação com Deus habitual durante o dia. Né? O católico podia fazer um tempo de oração mental, pode rezar o texto, pode se empenhar, lutar certo, conhecer algum defeito concreto a cada dia, oferecer por Deus essa luta. Se não faz nada disso, desculpa, é medíocre. Papa João Paulo II, 1986, Semana Santa. Naquele ano, escreveu Carta aos Jovens. Nesse ano, de 86, a reunião dele, após o domingo de Páscoa, no trabalho à tarde, com universitários que frequentam os centros do Opus Dei pelo mundo inteiro. No momento, o pessoal toca para algumas músicas, ele descansar um pouquinho, depois ele conversa com os jovens. Ele fala, jovens, não vos deixeis render pela mediocridade espiritual. Não vos deixeis render pela mediocridade espiritual. Isso não é próprio do católico, o próprio católico quer buscar a santidade. Então, novamente, se eu fico no mínimo, medíocre. Se eu não vejo que a minha conduta tem que mudar para a metade de Cristo, medíocre. Se eu não tenho um trato com Deus ao longo do dia que possa me animar mais para Deus, medíocre. Está na média. Medíocre vem de média. Então, uma pena, desperdício. São cruzes de santos. Cada um é chamado a santidade. Se cada um se compromete a ser santo, dar mais de si, meu amigo, a gente muda em pouco tempo. As coisas é real isso. Porque a graça vai invadir o mundo a partir da gente, que vai estar exatamente respondendo sim a essas graças que chegam. Que tudo isso aqui é resposta à graça. Tudo é resposta à graça. Eu falava aqui antes. Né? Tem graça para tudo. Então a gente tem que estar sensível para que ela possa, né, possa escutar e a gente possa responder que sim. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Que coisa será que eu possa fazer, né? Vamos falar. São José Maria tem muita coisa interessante que falar, claro, chamada universal santidade, o Opus Dei lembra isso. E traz tudo, vamos chamar assim, traço, uma tecnologia para ajudar as almas a irem por esse caminho, porque Deus quis assim. Então, há muita matéria no site do Opus Dei, para quem queira depois pesquisar, opusdei.org, muita coisa interessante para ler, para meditar, para refletir, para dar um chacoalhão. E notar isso também, né, essa coerência, né? Profissionalizar a vida espiritual. Como sou um profissional competente na minha área técnica específica, por que não trato também assim Deus?
esse mesmo empenho e mesma dedicação. Né? Isso que é importante. E entender que isso é realmente amar. Né? É ver o mandamento de Cristo. Quem me ama faz aquilo que eu mando, ele falava. Né? E o principal mandamento é o de amor. Então, claro, no fundo, a gente não está bem, né? A grande sacada para sair da mediocridade espiritual, a gente volta à ideia inicial, para encerrar, amar com todo o coração, com toda a mente, com todo o espírito, com toda a vontade. Eu já faço isso. Ou eu, um pouquinho de vontade, um pouquinho de coração, um pouquinho de mente. Eu vou entender. Né? Se é toda, é exigência, é crescimento. Né? É realmente sonhar com o sonho de Deus e trabalhar para que possa acontecer na nossa vida aquilo que Deus também quis que acontecesse na nossa vida, né? Que é o máximo sonho de felicidade e de santidade.